Olá, bom dia. E aí, animado para mais um dia, para mais uma leitura do livro O Grande Conflito? Olha que livro maravilhoso. Esse livro ele traz informações, verdade para a eternidade. Esse livro traz informações dos últimos acontecimentos que ocorrerão nessa terra. E nós estamos participando do projeto da leitura do livro O Grande Conflito durante um ano. E a cada dia nós estamos lendo uma página para você. Antes, porém, de lermos esta página, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor. Mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Podemos recomeçar, podemos continuar fazendo inúmeras atividades, principalmente te adorando. Abençoa, Senhor, a leitura deste livro, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos lendo o Grande Conflito nessa versão, porque, como sempre, né, a letra é maior e eu consigo, de certa forma, ler melhor para você. Que nós estamos hoje na página 19. E ainda estamos no primeiro capítulo, e o título desse primeiro capítulo é Predito o Destino do Mundo. Então nós estamos hoje lendo aí a destruição do Templo de Jerusalém. E aí diz o seguinte, a última frase que nós havíamos lido no dia anterior, diz a seguinte, Tito se precipitou para o local e ordenou aos soldados que apagassem a chama. Essa foi a última frase que nós tínhamos lido no dia anterior, e agora vamos dar continuidade. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes na sala ardigente ao templo, e com a espada assassinavam aqueles que ali tinham procurado abrigo. O sangue corria como água pela escada do templo. Depois da destruição do templo, a cidade inteira caiu na mão dos romanos. Os líderes judaicos abandonaram as torres impenetráveis. Tito declarou que Deus o havia entregue em suas mãos, pois arma alguma, ainda que poderosa, poderia ter prevalecido contra aquela enorme muralha. O próprio general romano reconheceu que a sua vitória vinha de Deus, porque era uma cidade difícil de ser conquistada. Tanto a cidade quanto o templo foram arrasados até os fundamentos, e o terreno que seguia a casa sagrada foi lavrado como um campo. Isso já era uma profecia de Jeremias 26, 18. Mais de 1 milhão de pessoas pereceram, os sobreviventes foram levados cativo, vendidos como escravos, arrastados até Roma, lançados à esfera nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra. Que tristeza, né? Aquele povo que havia sido escolhido, um povo abençoado, um povo próspero, mas de uma hora para outra rejeitaram o princípio de Deus. Às vezes acontece isso, quantas pessoas que estão servos de Deus, servindo ao Senhor na igreja do Senhor, e de uma hora para outra abandona os princípios de Deus e acaba se envolvendo com os vícios, com as coisas terríveis, e aí você passa a ver essas pessoas jogadas porque rejeitaram a palavra de Deus. Os judeus haviam enchido para si mesmos a taxa da retribuição. Em todas as aflições que o acompanharam em sua dispensação, estava apenas colhendo o que suas mãos haviam semeado. A tua ruína, Israel, vem de ti. Oséias 13, 9. Seus pecados causaram a sua queda. Oséias 14, 1. Então, de certa forma, eles só estavam colhendo aquilo que eles haviam plantado. Muitas pessoas hoje têm colhido consequências dos seus pecados. Quando nós pecamos, existem duas consequências, a terrestre e a celestial. A terrestre é a consequência do dia a dia, e a celestial seria perder a vida eterna. Quando você confessa a Deus seus pecados, Deus perdoa os seus pecados, mas as consequências terrestres você acaba colhendo. Se alguém roubou um banco e depois confessa a Deus os seus pecados, Deus o perdoa, mas não impede de ser preso. E aqui diz o seguinte: os sofrimentos judeus são muitas vezes representados como punição por decreto direto da paz de Deus. É assim que o grande enganador procura esconder a própria atuação. Pela inflexível rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse dele retirada. Devemos muito a Cristo pela paz e proteção do que desfrutamos. O poder controlador de Deus impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Isso é uma verdade absoluta. Satanás tem que denigrir a imagem de Deus. Então ele leva as pessoas a pecar, a rejeitar a lei de Deus, que é um muro de proteção. E aí, quando essas pessoas quebram a lei de Deus, os princípios de Deus, acaba vindo as consequências. E aí Satanás leva as pessoas a crer que é Deus que está causando
aquele desastre, aquela consequência, quando na realidade é uma consequência natural dos erros humanos. E nesse aspecto, como li aqui, Cristo é a nossa única proteção. Se afastar de Cristo ou rejeitar Cristo é perder de fato a proteção. O poder controlador de Satanás é o poder controlador de Deus, como já havia lido, ele impede Satanás de dominar o mundo. O desobediente e ingrato tem grande motivo de gratidão pela misericórdia e paciência de Deus. Quando, porém, os seres humanos ultrapassam o limite da clemência divina, a restrição é removida. Deus não executa diretamente a sentença contra a transgressão. Permite, em vez disso, que os que rejeitam sua misericórdia colha aquilo que semearam. Cada raio de luz rejeitada é uma semente lançada, a qual produz infalível resultado. Você tem livre-arbítrio para escolher o que quer fazer, mas você não pode colher a consequência que vai ter. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é finalmente retirado. Então, nenhum poder permanece para controlar os maus desejos, nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém é uma solene advertência a todos aqueles que resistem ao apelo da misericórdia divina. A profecia do Salvador sobre o juízo que deveria cair sobre Jerusalém terá outro cumprimento. Aconteceu já no ano 70, mas vai acontecer também nos finais dos tempos. No destino da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e desprezou a sua lei. Quando a pessoa rejeita Deus e sua lei, assim como aconteceu com Jerusalém no ano 70, assim acontecerá nos finais dos tempos, com as grandes cidades e todos aqueles que rejeitaram a graça e o amor de Jesus Cristo. Tenebrosos são os registros da aflição humana testemunhada pela terra. Terríveis têm sido o resultado da rejeição de rejeitar-se a autoridade do céu. Entretanto, nas revelações sobre o futuro é apresentada uma cena mais tenebrosa ainda, quando o Espírito de Deus foi totalmente retirado, não mais contendo a explosão dos mau desejos humanos e da ira satânica. O mundo contemplará como nunca antes o resultado do governo de Satanás. Então, no final dos tempos, o Espírito Santo vai ser retirado. O Espírito Santo é que controla as paixões humanas, os desejos humanos pecaminosos. Mas quando o Espírito Santo for retirado, o mundo alcançará o apogeu dos seus erros e grandes calamidades cairão sobre essa terra. Bem, essa foi a leitura da página de hoje. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia na presença do Senhor Jesus.